Bom, se nós formos falar de benefícios com relação à dieta vegetariana e à saúde, a gente deveria pensar nas patologias estudadas que o vegetariano tem redução de incidência. Então, as principais patologias, a gente poderia começar falando sobre doenças cardiovasculares. A gente tem um histórico já de mais de 30 anos de pesquisa sobre doenças cardiovasculares e nós podemos afirmar hoje que a dieta vegetariana é excelente para reduzir a incidência de doenças cardiovasculares. Só para a gente ter uma ideia, com relação a infarto agudo do miocárdio, um estudo feito com, a gente conseguiu um número de 76 mil pessoas estudadas, os homens têm uma redução em torno de 31% da mortalidade e as mulheres em torno de 20% da mortalidade por doença cardiovascular, no caso do infarto do miocárdio ou um acidente vascular cerebral, um AVC. Então, tem várias possibilidades de explicar por que acontece isso. Uma delas seria com relação à redução do colesterol que a gente encontra em vegetarianos. Só para a gente ter uma ideia de quanto é essa redução, se a gente comparar uma pessoa que come carne com um vegetariano que usa queijo, leite e ovo, e com um vegano, aquele que não usa nem queijo, nem leite, nem ovo, aqui a gente teria um X de colesterol. Aqui reduziria em 14% e os veganos reduziriam em 35%, que é um dado bastante significativo e seria uma explicação parcial para a redução de doenças cardiovasculares. Bom, com redução à hipertensão e vegetarianismo, a gente sabe que quando você reduz os níveis de pressão arterial em 4 milímetros de mercúrio, você tem uma redução das complicações da hipertensão. A pessoa que faz uma dieta vegetariana, ela reduz em 5 a 10 milímetros de mercúrio a pressão. Então a gente sabe que a partir do momento que a pessoa adota uma dieta vegetariana, os níveis de pressão arterial dela se reduzem. Inclusive, se a pessoa já tem hipertensão, ela tem uma melhora também desses níveis pressóricos, os níveis de pressão arterial. Se a gente for falar em obesidade, isso é um dado bastante significativo também em vegetarianos. Conforme a pessoa se torna vegetariana, ela costuma ter uma redução de peso. Então, a obesidade ela se reduz com a adoção de uma dieta vegetariana. E nós temos alguns estudos que comparam pessoas que comem carne, pessoas que comem peixe, os ovo-lacto-vegetarianos e os veganos. E a gente percebe nitidamente que as pessoas mais obesas estão no grupo que come carne e isso vai reduzindo até o grupo dos veganos, que costumam ser as pessoas com menor peso. E isso é mais preeminente depois de 5 anos de vegetarianismo. Diabetes do tipo 2 é uma patologia que também tem uma redução marcante de incidência. A gente observa que quando a pessoa, se você comparar a incidência em vegetarianos e comedores de carne, isso reduz pela metade nos vegetarianos. Então é um dado bastante interessante, tem várias possibilidades de explicação por que isso acontece. E assim, o que a gente pode dizer é que realmente a dieta vegetariana é muito boa para prevenir o aparecimento de diabetes do tipo 2. A partir do momento que a pessoa tem uma doença renal e ela começa a perder a função dos rins, nessa fase inicial é interessante que você faça uma certa restrição de proteína. A dieta vegetariana ela é excelente nesse momento, porque ela consegue suprir adequadamente toda a proteína que o indivíduo precisa e ao mesmo tempo ela não sobrecarrega em quantidade de proteína. Então ela seria extremamente benéfica para a doença renal enquanto ela está progredindo, só tomando os cuidados com relação ao potássio, porque a partir de um determinado momento onde você começa a não urinar, o potássio tem que ser muito bem visto, então tem uma série de cuidados nutricionais que você vai fazendo para que você reduza o potássio desses alimentos. Mas a conduta na progressão da doença renal com a dieta vegetariana, ela é muito bem indicada a dieta vegetariana na doença renal, nessa fase de poupança, digamos assim, do rim do indivíduo. Na doença renal, para evitar que o rim perca sua função mais rápido, a gente costuma fazer uma redução da quantidade proteica. A dieta vegetariana é perfeita para essa condição, porque você consegue oferecer todos os aminoácidos essenciais, ou seja, oferecer toda a proteína que o indivíduo precisa, sem fazer nenhuma sobrecarga para esse rim. Então está bastante indicada a dieta vegetariana para esses pacientes com doença renal. Câncer é um tema muito comentado também com relação à dieta vegetariana. Se a gente for analisar as populações vegetarianas, a gente vai observar que a incidência de todos os tipos de câncer ela é menor. Mas a gente precisa observar também que vegetarianos muitas vezes não fumam, também não usam álcool e
Então tem uma série de fatores que você exclui, que são fatores de risco também para câncer, que você excluiu. Então se você comparar as populações que comem carne e não comem carne, mas que também não fumam, também praticam atividade física, vão sobrar dois tipos de câncer que a dieta vegetariana ela é muito eficiente em reduzir. Um deles é o câncer de cólon, e a gente sabe que as pessoas que comem carne têm um risco 88% maior de apresentar câncer de cólon. Isso é bastante significativo, já tem muitas pesquisas demonstrando isso. E só para a gente ter uma ideia, uma pessoa que utiliza 100 gramas por dia de carne vermelha, ela tem um risco aumentado em cerca de 15% de ter câncer de cólon. A pessoa que usa 25 gramas por dia de embutidos, salsicha, linguiça, salame, esse risco já aumenta para 50%. Mas no geral, o câncer de cólon está aumentado em 88% nas pessoas que comem carne. Um outro tipo de câncer que também está bem documentado é o câncer de próstata. As pessoas que comem carne, elas têm um risco aumentado em 54% de apresentar câncer de próstata. Com relação à anemia, sempre que você vai falar que é vegetariano, alguém vai te perguntar sobre a sua anemia como se obrigatoriamente você fosse desenvolver uma anemia. Então a gente precisa fazer algumas considerações com relação à anemia. A anemia ela pode surgir por deficiência de vários nutrientes. Os três principais que a gente considera são ferro, ácido fólico e a vitamina B12. Quando a gente vai falar de dieta vegetariana, a gente pode pensar em excluir um pouco o ácido fólico, porque a dieta vegetariana é riquíssima em ácido fólico, sendo que é um nutriente que ele é encontrado de forma abundante no reino vegetal. Então a gente vai passar a conversar aqui um pouco sobre o ferro e a vitamina B12. Primeiro com relação ao ferro. Só para a gente ter uma ideia, as mulheres adultas em fase reprodutiva são uma faixa etária que está mais sujeita a apresentar anemia por falta de ferro, principalmente por causa da menstruação. Então dados norte-americanos mostram para a gente que as mulheres americanas em idade reprodutiva, 10% delas têm anemia por falta de ferro, sendo que 30% a 50% não tem estoque de ferro, que a gente chama de ferritina. Elas não têm esse estoque, ou seja, estão com um pé na anemia e outro na casca de banana. E o que é mais interessante ainda é que nós temos 3 grandes estudos populacionais que mostraram que a incidência de anemia por falta de ferro é a mesma em vegetarianos e não vegetarianos. Então o ferro, apesar da gente ter uma série de preocupações com ele, a gente realmente vai enfatizar na dieta vegetariana, assim como qualquer outra dieta, não é difícil a gente adequar a dieta vegetariana. Então a gente vai utilizar alimentos mais ricos em ferro e reduzir alguns componentes da nutrição que dificultam um pouco a absorção desse ferro. Então, por exemplo, os fitatos, que eles são presentes em diversos grãos, a gente vai dar um jeito de reduzir o fitato. Como a gente faz isso? Os grãos a gente deixa de molho na água durante a noite toda e depois você vai cozinhar. Ou você pode fazer um processo até um pouco mais elaborado, é que depois de deixar de molho, você vai colocar esses grãos para germinar. Esse processo de germinação também quebra, ele hidrolisa esse fitato e faz com que o ferro fique mais disponível para a absorção. Com relação à vitamina B12, esse é o ponto que a gente deve se preocupar mais realmente na dieta vegetariana, porque os estudos científicos mostram para a gente que realmente a incidência de anemia por falta de vitamina B12 é maior em vegetarianos. Mas isso pode ser corrigido com alimentação ou com a suplementação. Então como é que vai funcionar isso? A vitamina B12 ela só é presente nos alimentos de origem animal. Na realidade, a vitamina B12 ela é formada por bactérias. Só as bactérias sintetizam essa vitamina B12. Na carne do animal ou no leite, contém a B12 porque o animal ele ingeriu essa B12 ou porque a flora dele sintetizou essa B12 e ele absorveu, então ela vai estar presente na carne e no leite do animal. Então, a maioria dos vegetarianos utilizam leite, queijo e ovo. Então, eles têm uma quantidade de B12 que está sendo oferecida através desses alimentos. A gente só precisa saber se essa quantidade está suficiente para o que a pessoa precisa. No caso dos veganos, que são as pessoas que retiraram todos os componentes de origem animal, a gente precisa prestar um pouco mais de atenção nessas pessoas. Então, o que é indiscutível para a gente é que se a pessoa for vegana e tiver em gestação, amamentação ou crianças veganas, a gente vai suplementar B12. Não tem o que discutir com relação a isso, porque a literatura já é bem clara para a gente que essas fases são fases onde você tem um risco maior de ter deficiência de B12. Se a pessoa é vegana
e adulta na fase de gestação, a gente tem duas opções. Ou você suplementa a B12 através de um comprimidinho que é super barato e o comprimido é vegano também, não tem nenhum componente animal. E você pode utilizar o comprimido uma vez por dia ou uma vez por semana. Existem várias terapêuticas diferentes. No caso do vegano que não quer suplementar a vitamina B12, você pode deixar de suplementação desde que faça exames laboratoriais de rotina para avaliar como é que está o status de B12 dessa pessoa. A vitamina B12 ela pode ser estocada de forma que em 5 a 10 anos você não tenha nenhuma deficiência dessa vitamina, mas ela deve ser monitorizada para que você não corra o risco de mais para frente apresentar uma deficiência. Então, você que é vegetariano, não demore para B12. Bom, a dieta vegetariana ela geralmente é vista como um sinônimo de uma dieta rica em fibras. Isso é verdade na maioria das vezes, mas também depende muito da opção alimentar que a pessoa pratica. Então, uma pessoa pode, por exemplo, fazer uma alimentação refinada vegetariana que vai ser pobre em fibras. O que a gente recomenda é que o uso dos alimentos na dieta vegetariana sejam alimentos integrais. A gente vai estar aumentando bastante a quantidade de fibras. E existem estudos demonstrando que alguns vegetarianos chegam a ingerir 50 gramas de fibra por dia, que é uma quantidade bem acima do que qualquer pessoa vista como normal teria de ingestão diária. Daí a gente vai pensar, poxa, mas será que a fibra vai ter algum problema com relação à dieta vegetariana? Será que não pode dificultar a absorção de alguns nutrientes? Então o que a gente tem visto é o seguinte, a fibra não é o fator mais importante para dificultar a absorção. O que acaba sendo mais forte como fator negativo de absorção seriam os fitatos, os oxalatos e alguns outros antinutrientes, entre aspas, que podem conter esses alimentos. Então o que a gente faz, na realidade, é tirar o fitato e o oxalato, reduzir essa ingestão e manter uma quantidade boa de fibras. Dificilmente você vai ver um vegetariano que faz uma alimentação rica em fibras com problemas intestinais. Essas fibras elas regulam de forma muito interessante a flora intestinal do indivíduo e é muito natural que você encontre um vegano, principalmente, que evacue após cada refeição. Isso é o que a gente consideraria até normal para um vegano com uma dieta totalmente integral. E o que são esses fitatos e oxalatos que a gente comentou até agora? São substâncias presentes nos alimentos naturalmente, ou seja, são componentes dos alimentos, não são nutrientes, mas eles estão presentes nos alimentos. E eles podem, de certa forma, ser considerados como antinutrientes. Então, os fitatos, por exemplo, eles dificultam a absorção do cálcio, do ferro e do zinco. Os alimentos que contêm fitatos são, na grande maioria, os grãos. O grão integral ele vai conter fitato. Então, a gente vai procurar usar aquelas técnicas comentadas anteriormente, deixar o grão de molho, ou, se possível, colocar para germinar, para reduzir a quantidade de fitato. Os oxalatos são componentes também presentes nos alimentos e eles têm uma capacidade interessante de se juntar com o cálcio. Então eles podem atrapalhar um pouco a absorção desse cálcio. Alguns alimentos que têm um teor mais alto de oxalato são as folhas de beterraba, a selga e o espinafre, inclusive, que apesar de ter aquela história do ferro do espinafre, é um alimento que não deveria ser tão enfatizado porque tem um teor mais alto de oxalato. Uma questão muito comentada que a gente escuta bastante, às vezes até arrepia o cabelo, é quando a pessoa fala que a carne tem uma digestão que pode durar dias no seu estômago. Então esse é um ponto um pouco desvirtuado. A carne ela tem um teor mais alto de gordura e de proteína. Realmente a gordura ela fica mais tempo no estômago, ela tem uma digestão mais lenta e a proteína também. Mas dizer que a carne vai ficar apodrecendo dentro do estômago por dias, isso não é verdade. Isso só vai acontecer se o indivíduo morrer depois de comer a carne, que ele vai apodrecer junto com a carne. Mas isso não é um fato verídico dizer que a carne vai ficar dias no estômago. Uma digestão do alimento com bastante gordura e proteína, geralmente fica 5 horas no estômago, não costuma passar muito desse tempo. O uso de substâncias químicas nos animais, como por exemplo agrotóxicos, era uma prática utilizada para espantar mosquitos, carrapatos e era utilizado de forma até extensa nos animais. A Anvisa, a Vigilância Sanitária, em 1985,
montou uma legislação onde ela proíbe o uso de BHC e uma série de substâncias químicas que são agrotóxicos, mas poderiam ser usados nos animais. Então, se a gente for pensar em termos de Anvisa, de legislação, isso não poderia ser utilizado. Mas quando você consome uma carne, muitas vezes você não sabe a procedência dela e nem se ela foi fiscalizada. Algumas regiões utilizam agrotóxicos muito fortes do lombo do animal para afastar os insetos. Então isso ainda é uma prática existente que muitas vezes não tem a fiscalização. Muitos desses compostos eles têm uma capacidade de se aderir no tecido lipídico. Então a gordura do animal ela pode ficar bastante impregnada com metais pesados e substâncias químicas que o animal vai acabar retendo no próprio tecido gorduroso. Outra questão é com relação a hormônios. E assim, os hormônios eles também teriam uma certa regulamentação, mas a gente às vezes não sabe qual a origem dessa carne, o que o produtor pode estar fazendo com esse animal. A adrenalina é algo muito comentado, né? As pessoas falam muito, mas você vai comer a carne, vai comer aquela adrenalina toda que o animal descarregou. Então, isso apesar de ser um ponto que a gente poderia defender o vegetarianismo, né? Falar, poxa, não coma a adrenalina do boi, você vai incorporar aquilo. Na prática, isso não é uma realidade. A adrenalina, ela tem uma degradação rápida, então, que o animal degrada a adrenalina no momento da morte, isso é uma realidade. Mas ela vai se degradando no organismo do animal e ela não tem nenhuma expressividade no momento que chega no seu organismo. E mesmo se você comesse uma carne cheia de adrenalina, o seu próprio trato gastrointestinal, o próprio intestino, ele consegue degradar essa adrenalina e o que não foi degradado, o seu próprio fígado degrada. Então você não teria problemas com essa adrenalina, como as pessoas realmente falam. Nitrato é um outro assunto que a gente deve comentar quando nós falamos de carne. Os nitratos eles são utilizados em algumas carnes, os embutidos são fontes riquíssimas de nitrato. O que o nitrato causa no organismo? Na verdade, o nitrato por si só ele não é muito agressivo. Ele tem que ser transformado em nitrito, e esse nitrito é que vai ter uma ação realmente prejudicial para o organismo. Esse nitrito incorporado no organismo, ele pode causar uma alteração com relação ao ferro que está circulando e dar algumas alterações com relação ao transporte de oxigênio. Mas o que vai importar mais para a gente com relação aos nitritos é que o nitrito pode se combinar com aminas, ou seja, são substâncias que estão presentes em diversos alimentos e vão formar as nitrosaminas. As nitrosaminas têm um efeito carcinogênico, ou seja, elas proporcionam a formação do câncer de uma forma muito intensa e muito importante. Então a gente deve tomar cuidado com alimentos embutidos e qualquer alimento que contenha nitrato. O uso de antiácidos também é um fator muito preocupante, porque em meio ácido do estômago a gente consegue reduzir a formação desses nitratos. A vitamina C também ajuda a redução de formação de nitrato. Então cuidado também com o uso indiscriminado de medicações antiácidas e utilize a sua alimentação com mais vitamina C. Isso reduz a formação do nitrato e consequentemente das nitrosaminas. Agrotóxicos, se você for visitar o site da Anvisa, né, Vigilância Sanitária, você vai ver que agrotóxico seria um negócio da China, assim, porque existe toda uma definição do que é o agrotóxico e como você utilizar de forma racional. Então, você dando uma lida pelo site da Anvisa não seria uma coisa tão preocupante. Mas o que acontece é que o agrotóxico acaba sendo utilizado de forma indiscriminada e ele acaba muitas vezes chegando ao nosso prato através do alimento em uma quantidade mais alta do que o recomendado. Então realmente seria um ponto de preocupação para a gente. Os alimentos orgânicos, eles têm um teor realmente mais baixo de agrotóxico. Não dá para dizer que é nulo, por quê? Porque o solo americano, a gente tem dados norte-americanos, ele está totalmente contaminado. Não existe um solo sem nada de substâncias químicas. Mas o alimento orgânico consegue reduzir em 2/3 o teor de substâncias derivadas de agrotóxicos. Ele tem um teor mais alto de vitamina C. Então seriam alimentos que a gente poderia estar utilizando realmente mais como uma medida de cuidado com relação à saúde. Com relação à qualidade da alimentação vegetariana, a gente deve ter muito claro em mente que a saúde que você vai adquirir com a dieta vegetariana vai depender das suas escolhas alimentares.
É muito comum a gente pegar alguns vegetarianos mais radicais, entre aspas, que muitos estão preocupados só com o bem-estar animal e não se preocupam com a própria saúde. Então muitas pessoas acabam engordando, comendo só porcaria, um junk food vegetariano, mas é um junk food, e essas pessoas elas não têm uma saúde muito adequada. A orientação que a gente faz é para que você escolha alimentos mais naturais possíveis, integrais, se possíveis também. E se você fizer uma escolha dessa forma, a dieta vegetariana ela é praticamente imbatível em termos de qualidade nutricional comparado com qualquer outra dieta. Os estudos populacionais com populações vegetarianas comparados com não vegetarianas mostram o seguinte: a ingestão dos micronutrientes, isso vale para potássio, manganês, diversos micronutrientes, costuma ser quase o dobro da ingestão das pessoas que comem carne. Então a dieta vegetariana ela protege mais contra deficiências de micronutrientes. Ao mesmo tempo, a dieta vegetariana ela tem um teor mais adequado de gorduras. Então você tem uma redução de gordura saturada às custas de uma melhor qualidade de gordura da dieta. Principalmente gordura do tipo ômega 3 e 6, que são gorduras essenciais, e gordura do tipo ômega 9, que seria uma gordura neutra, que é a conhecida gordura do azeite, que ela é extremamente benéfica para a nossa saúde. A dieta vegetariana, ao mesmo tempo que ela reduz a quantidade de proteínas, se a dieta for baseada em grãos principalmente, você ultrapassa a quantidade de aminoácidos essenciais que você precisa. Então não é um fator de preocupação com relação à carência de proteína, desde que você atinja uma carga calórica adequada com alimentos baseados em grãos. Os cuidados maiores que a gente vai ter na dieta vegetariana é com relação a cálcio, ferro e zinco, por causa do ácido fítico, então a gente vai reduzir o ácido fítico dos alimentos. A vitamina B12, que é um ponto fundamental que a gente vai ter que realmente prestar atenção, porque é o único nutriente que a gente precisa tomar atenção realmente com bastante cautela. Gordura do tipo ômega 3, a gente recomenda que você aumente a ingestão também, porque ômega 3 e ômega 6 eles têm um certo tem um processo metabólico que eles têm que ter uma certa proporção. A dieta vegetariana geralmente ela aumenta um pouco mais a proporção de ômega 6. Então você deveria usar mais ômega 3 para melhorar essa proporção. Recomendo que para isso você utilize o óleo de linhaça. Uma colher de sopa por dia já ultrapassou a recomendação diária de ômega 3 que você precisa. E a própria semente de linhaça moída, de preferência sem tostar, diariamente uma colher de sopa também. É um alimento que deve ser enfatizado na alimentação. E a dieta vegetariana como um todo, se ela for planejada de forma mais crua possível, mais integral possível, baseada em grãos, utilizando de preferência todos os grupos alimentares, que são os cereais, trigo, milho, centeio, cevada, cevadinha, painço, os tubérculos, inhame, cará, mandioca, batata doce, mandioquinha, os feijões, todos, que são as leguminosas, e aí inclui também ervilha, lentilha, grão de bico, todos os feijões, a soja está nesse grupo também. Aliás, o vegetariano não precisa comer soja, por favor, não fique com essa ideia que o vegetariano precisa de soja, porque você pode suprir com os outros nutrientes, não precisa da soja. Utilizando também todos os legumes, as verduras, as frutas e as oleaginosas, nozes, amêndoas, pistache, macadâmia. Existe uma possibilidade de sementes enormes para utilização, como semente de girassol, de abóbora, de gergelim. Então a quantidade de nutrientes de alimentos é muito vasta. O que a gente deve ter em mente é que o vegetariano não vive de salada. A salada é uma complementação, mas ela não é a base da alimentação vegetariana. Você deve utilizar a salada sim, mas a base são realmente os alimentos mais calóricos, porque ninguém consegue passar mais de 2 horas depois de comer uma refeição de salada. Isso é impraticável para qualquer ser humano, mesmo que ele seja vegetariano. Bom, outra coisa que a gente escuta bastante também é aquela famosa e antiga frase: você é o que você come. Eu não consigo concordar com isso em hipótese alguma. Reduzir o ser humano a essa questão, eu acho, é um reducionismo isso. A natureza humana é muito mais ampla do que isso. E a gente pode abordar essa pergunta ou essa afirmação por óticas diferentes. Então, pela primeira ótica, seria no momento que você considera que você é aquele alimento que você come. Então a gente sabe que a parte física que a gente tem, realmente ela tem
a construção dela é feita baseada nos nutrientes que a gente ingere. Então tem um certo fundamento onde você constrói a sua matéria baseado no que você ingeriu. Tá? Mas até aí dizer que a sua parte física, mais a emocional, mais a mental, intelectual, de todas as outras suas manifestações com relação ao mundo, provendo o que você comeu, isso é um reducionismo. A gente não pode considerar que isso é verdadeiro. Por outro lado, com uma outra ótica, se você pensar que o alimento não é só a comida em si, mas sim o que você observa, as coisas que você escuta, o que você lê, que são uma fonte de alimentação também, aí você abriu um pouquinho mais esse leque, então você está alimentando o seu físico, o seu emocional, a sua mente, o seu intelecto, e aí seria um pouquinho mais aceitável, mas mesmo assim não dá para aceitar. Por quê? Porque depois que você adquiriu tudo isso, você vai processar toda aquela informação e vai devolver para o mundo. E aí é muito mais complexo do que simplesmente você observar, você ingerir. Tem todo um processo intrínseco de você pegar esses componentes todos, processar dentro de você e viver com isso ou exteriorizar para o mundo. Então eu não posso concordar que você é simplesmente o que você come. E para quem quer informações sobre a parte de dieta vegetariana, eu sugiro que acessem o site da Sociedade Vegetariana Brasileira, www.s de sociedade, v de vegetariana, b de brasileira.org.br. Você pode acessar o departamento científico e você vai encontrar diversas informações nutricionais a respeito da dieta vegetariana.